Dando continuidade aí ao conteúdo da aula passada, quando nós começamos a conversar sobre engenharia de requisitos, né, que é uma parte da engenharia de software muito importante, porque afinal de contas, o que são os requisitos? Requisitos é aquilo que o usuário quer implementado, é aquilo que aquele cara que vai estar patrocinando aí o seu projeto, vai estar patrocinando o seu produto, vai querer implementado, tá? São exatamente as funcionalidades são funcionalidades que vão estar aí sendo implementadas, né? Nós vimos que os requisitos eles podem ser classificados de diferentes formas, né? Como a gente viu aqui, normalmente a gente vai classificar os requisitos basicamente em requisitos funcionais e não funcionais, que é uma proposta do Brackett lá de 1990. Essa é uma das formas mais comuns de se classificar os requisitos, tá? Aonde eu vou ter os requisitos funcionais, eles vão estar ligados muito ao comportamento esperado do software, ou seja, funcionalidades, né, recursos que o software vai ter que implementar, tá? Requisitos não funcionais ou não comportamentais, eles vão estar ligados a muitas restrições, atributos de qualidade, processos, a parte legal, coisas que são, digamos assim, não tangíveis dentro de um software. O exemplo que eu dei para vocês da aula passada é que eu, por exemplo, eu participei como engenheiro de um projeto em que o usuário queria exigir um tempo médio de resposta de 15 segundos por tela, por ação em tela, por ação em tela. Então, se ele clicasse num botão e pedisse uma ação lá, emitir um relatório, realizar uma consulta, gravar um dado, não poderia passar de 15 segundos. Tem que ser na média 15 segundos para o sistema responder. Evidentemente, um requisito muito complexo para ser implementado, até porque resposta, tempo de resposta é algo que depende de vários outros fatores que não apenas do software, tá? A Somerville ele já classifica os requisitos em dois grandes grupos e um subgrupo e três subgrupos, tá? Ele classifica em requisitos do usuário e requisitos de sistema. E os requisitos de sistema ele pode ser subdividido em funcionais, não funcionais e de domínio, tá? É a forma como o Somerville ele cria esses requisitos. Os requisitos de sistema, digamos que sejam pseudos requisitos, porque é algo bem abstrato, de um nível muito alto, sim, algo bem. O sistema deverá trazer satisfação aos meus clientes, por exemplo, tá? Isso é interessante, pô, é um requisito legal, é o que o cliente deseja, prover satisfação aos clientes dele. Digamos que seja, por exemplo, um e-commerce da vida, ou que vai vender algum tipo de produto e serviço. Mas como é que eu vou atingir isso? Né? O que ele entende como satisfação do cliente? O que pode satisfazer o cliente dele? Telas responsivas, interface amigável, funcionalidades fáceis de utilizar? Não sei. Então, ou seja, está muito em alto nível, mas é no nível que o cliente consegue ali colocar ali os desejos deles, externalizar as frustrações, aquilo que ele precisa para ser implementado, tá? Então, por exemplo, o software deve oferecer um meio de representar e acessar arquivos externos criados por outras ferramentas. Beleza. Tá, quais ferramentas? Que arquivos? Tem alguma restrição? Ou seja, você não entra em detalhes. Isso é bem interessante porque dentro dessas. Aí a gente acabou de conversar agora de metodologias ágeis. Existem técnicas como design thinking, tá? O design thinking ou lean inception, etc. São técnicas onde você vai começar a capturar esses desejos do usuário para você entender o que realmente vai dar, o que vai gerar valor para um usuário. Um usuário como esse, um usuário como o meu, desse exemplo que eu acabei de dar, que ele quer dar satisfação aos seus clientes, esse é o valor dele. O sistema ele tem que prover satisfação aos clientes dele. Mas como é que eu vou chegar a esse ponto? Para isso eu tenho que descrever melhor os requisitos, então existe toda uma técnica para isso, existem técnicas para ser aplicados. Design Thinking é uma das técnicas que está sendo muito utilizada hoje em dia, mesmo boa parte sendo modinha, mas é uma técnica muito utilizada nos dias de hoje. Caso alguém queira se aprofundar um pouquinho nessas técnicas, é interessante. Uma sessão de design thinking é bem interessante, você viaja mesmo, você não se preocupa em detalhar as coisas demais, você começa a externalizar aquilo que você quer que o sistema faça
e aí você começa a ranquear, você começa a classificar, e daqui a pouco você tem já uma proposta de sistema pronta. Não, não detalhada, tá, gente? Você já colocou para fora tudo aquilo que você precisa e você já começa a ir para um segundo nível, que é onde você começa a detalhar os requisitos do sistema, tá? Então, dentro desses requisitos do sistema que o Somerville classifica, aí aparecem os funcionais e não funcionais, que nós já vimos, e aparece uma nova classificação, que são os chamados requisitos de domínio, tá? Que vão classificar exatamente o domínio da aplicação, ou seja, o escopo da aplicação, quais são os problemas que essa aplicação vai resolver, quais são as propostas de aplicação que efetivamente uh, ele vai resolver. Tá? O que é interessante no Somerville é essa classificação e subclassificação, requisitos de usuário, requisitos de sistema, requisitos funcionais e não funcionais e de domínio. Tá? Bom, a engenharia de requisitos é uma das fases da engenharia de software, que vai cobrir todas as atividades envolvidas na descoberta, documentação e manutenção dos requisitos, tá? Aqui tá destacar para vocês. O que acontece basicamente quando você tem lá um modelo clássico de ciclo de vida de software, como por exemplo em Cascata, vocês viam lá que fazia-se toda a obtenção dos requisitos antes de passar para a próxima etapa. Quando você vem para metodologias ágeis, você não faz isso mais. Na realidade, esse processo de descoberta, documentação, manter os requisitos, é algo que faz parte do ciclo do, do, do Agile. Tá? Então, mais uma vez eu reforço, Agile não veio para retirar ou aposentar as técnicas que nós estamos vendo de engenharia de software. Muito pelo contrário, ele veio para poder agilizar a aplicação dessas técnicas. A engenharia de requisito é feita dentro dos métodos ágeis? Sim, é feita, mas de uma forma ágil. Ou seja, eu vou usar aquilo que realmente agrega valor, eu vou documentar aquilo que realmente precisa ser documentado, mas tendo como sempre foco a entrega de valor para o cliente, tá? Quando a gente mais uma vez utiliza o termo engenharia, significa que eu vou usar técnicas de forma sistêmica e iterativas, ou seja, algo documentado, metodologias já conhecidas, que vão se aplicar de forma sistêmica, ou seja, como um todo, tá? Por isso que o termo é engenharia de requisitos, porque o que é algo ter uma engenharia ou engenheirar alguma coisa? É você aplicar técnicas. Tá? Você ter fundamentação teórica para fazer aquilo que você está fazendo, você utilizar técnicas muito bem documentadas, sistemáticas, tá? E muito bem estruturadas para isso. Por isso que vem o termo engenharia, tá? Fala. Caí não. Tô em pé. Quem? Eu não. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Ou só o Vitor que não está me ouvindo? Alô? Bom, vamos ver aqui.